Fala rapaziada, eu sou o Kelly, bora assistir aqui um vídeo novo do Todinho que se chama Decifrei a Mensagem da Garota da Dark Web. Essa série tá indo longe demais. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Sei que isso vai parecer loucura, mas eu acho que ela precisa de ajuda. Se você caiu de paraquedas aqui, oi, eu sou o Todinho e nessas últimas semanas minha vida virou de ponta cabeça. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com uma garota que eu conheci na Dark Web. Oi? Morgana 84. Bem bizarro, né? Abre a porta, vai pra putaria, mano. E quando eu olhei pela janela, ela tava lá, me encarando Credo. fixamente. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito: sempre ouço chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. Oxi. Sempre ouço chamados ondulares. O que seria Rapidamente isso? reconheço outros. Sempre ouço chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. Não entendi a frase. Seria chamado Sempre ondulares. ouço chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. Não Já entendi. sei. Acho que não. Não Então entendi. eu tentei pesquisar isso no Google pra ver se eu encontrava alguma coisa relacionada e eu cheguei num livro chamado Livro do Desassossego. Quê? Tá. Então eu já pensei, isso deve ser algum tipo de criptografia que eu É vou um precisar desse livro enigma. pra descobrir alguma coisa entre as páginas e não sei o quê. Então eu comecei Chamaram a pesquisar Zerbit. sobre esse livro e ele basicamente fala como se o autor tivesse fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é Tá. dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele Oxi. se projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia que ele se perdeu dentro dessa realidade. Então ele chegou num ponto de questionar sua própria existência. Ele fala que tudo que ele sente só é sentido para que ele possa escrever sobre aquilo. Então, basicamente, esse Tá livro é bom. uma doideira sobre personalidades e tem até uma parte que ele fala que ele criou várias personalidades nele mesmo. Supimpa? Tchacabum? Parece que tudo agora faz sentido. Então eu encontrei um PDF do livro e comecei a procurar pela frase do bilhete. Só que essa frase não existe nesse livro. Oxi. Tem alguma coisa errada. Então eu comprei Que o que livro levou pra esse físico, livro, então? porque eu imaginei que seria algo relacionado com as páginas ou algo assim, algum tipo de enigma físico que eu tenho que olhar pela perspectiva correta. E eu comecei a procurar pelas palavras-chave e anotar o número das páginas que elas aparecem pela primeira vez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. A palavra ovo simplesmente não existe, o que quebra totalmente Fez minha ele ler o teoria. livro inteiro, tá de sacanagem. Mas eu tenho que pegar as palavras que não estão no livro. Eu tava prestes a perder muito tempo fazendo isso, mas graças à minha procrastinação eu decidi entrar nos comentários do vídeo. E eu vi um comentário que falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra socorro. Caramba, sério? Às vezes você pensa em algo tão complexo e acaba Sempre esquecendo de fazer o ouço básico. chamar. Tomar no cu o livro do desassossego, só veio pra tirar meu sossego. Mas, ok. Por que Caramba. socorro? Ela tá precisando de ajuda ou algo assim? Eu tentei mandar mensagem pra ela, só que nada, ela simplesmente desapareceu completamente do mapa. Então eu resolvi analisar as gravações que eu tenho pra ver se eu encontrava alguma coisa, pra ver se eu deixei algo passar. Mas não Tá. tem absolutamente nada. Então eu comecei a estudar sobre transtorno dissociativo de identidade, que foi o que ela disse que tinha. E esse transtorno basicamente faz uma pessoa ter 2 ou mais personalidades. Tipo, tem gente que relata que tem mais de 15 personalidades. É Credo. meio doideira, Imagina. mas sei lá. Ter Tipo, 15 a pessoas na pessoa sua tem uma cabeça. personalidade completamente Cada uma diferente da outra. Tá E maluco? Eu confesso que eu achava que isso era palhaçadinha de jovenzinho de Twitter que gosta de inventar doença. Mas tem casos muito antigos sobre isso. Tem até um cara que a outra personalidade dele falava outra língua. Tipo, como é Oxi. que finge isso, mano? Mas se a Morgana realmente tem transtorno de E falava personalidade, bem a outra o mais língua plausível ou é que inventava essa outra língua? personalidade dela tá colocando ela em risco de Imagina. alguma forma. É como se ela tivesse escrito essa mensagem e se afastado pra tentar me proteger, porque como que eu vou ajudar ela sem ter nenhuma informação? Mas isso era o que eu pensava, até o Stalker voltar. Ele me mandou essa foto de um desenho numa folha toda cagada e tinha um dragão, um esqueleto voador voando em cima de um prédio, mas ele vai abduzir uma pessoa. Quê? E do lado tem um relógio apontando pra aparentemente 4 Um horas símbolo e de Bluetooth. Tá
Então, né? Sim, Eu Brutus. baixei a foto e coloquei no editor de imagem pra olhar mais detalhadamente e ver se eu encontro alguma coisa. Eu comecei separando os tópicos pra tentar criar uma lógica. Do lado esquerdo tem um relógio, um Bluetooth e um número 12. O que isso quer dizer? Uhum. Meio-dia pras 4 Bluetooth. Do lado direito tem Não um sei. dragão voador. Se você reparar bem na cabeça dele, Tem uma tem o que seta. parece ser uma seta. E parece que esse dragão vai abduzir um carinha que tá lá embaixo gritando: socorro! Oh meu Deus, o dragão vai me assassinar inteiro! E tem um prédio do lado dele. Mas qual Será sentido que isso é disso? prédio Por que mesmo? isso tá desenhado em papel higiênico? Não faço a menor ideia. Eu passei muito Esquisito. tempo olhando pra essa imagem, tentando entender a correlação entre um dragão voador que vai abduzir um carinha com uma seta na cabeça e um relógio Bluetooth meio-dia. Então, eu Bem deixei estranho. isso pra lá e fui fazer outra Realmente. coisa. Igual tudo na minha vida. E eu tava assistindo Jurassic Park. Me deixa, nada. um dinossauro. Mas na cena final tem meio que uns esqueletos de dinossauro pendurado numas cordas, tipo num museu, assim. E isso me deu uma ideia. Então eu peguei a foto pra olhar. E faz sentido, o dragão não tá voando, ele tá pendurado, por cordas. Então esse ok. papel tá querendo me indicar um local? Eu comecei a procurar por todos os Um lugares museu? possíveis no Google pra eu descobrir onde tem um dragão pendurado em cima de um prédio. Talvez Eu não comecei seja um pelo dragão, mais seja um óbvio, dinossauro. que é dragão pendurado em cima de um prédio. E nada. Então eu comecei a pesquisar por museus, porque isso muito provavelmente vai estar num museu. E eu Sim. comecei procurando Vai pelos tá museus pendurado. que eu conheço. Só que procurando por dragão eu não achei muita coisa. Então eu comecei a procurar por dinossauro. Mas não tem nada muito sólido, é só um museu que tem Faz mais dinossauro. sentido Isso ser é muito dinossauro. aberto, não significa muita coisa. Mas ligando as pistas, eu tenho um relógio, um dinossauro pendurado e um Tá. prédio. Então é isso que eu tenho que encontrar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Big Bang, então Londres? Eu comecei a procurar por museus que tem dinossauro em Londres e eu encontrei alguns. Então eu comecei a olhar o catálogo E desses o museus Bluetooth? pra ver se eu encontro algo parecido e nada. Essa merda não existe. Não tem nada sobre isso e é frustrante porque eu sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não consigo lembrar. Essa sensação é uma droga porque eu sinto Sim. que a resposta tá na minha cara, mas eu não consigo resolver. Essa Ou merda você tá lembrando do não filme faz que você viu. sentido nenhum, porque se é um local, por que ele quer que eu veja? Qual é o ponto? E pra isso fazer sentido, tem que ter alguma coisa lá pra mim. Tem que ser um lugar plausível e não em Londres, do outro Né? lado do mundo. Então eu comecei a pesquisar por todos os museus que tem em São Paulo e comecei a ver em qual deles tem um dinossauro pendurado em prédio e um relógio. E adivinha? Não achei porra nenhuma. Não tem nada. existe. Depois de um tempo eu tava conversando Só com um deixa amigo pra lá sobre e- isso, é e isso. quando eu mostrei a imagem pra ele, ele falou uma coisa que muda absolutamente tudo. Ele disse: um dragão voando em cima de uma biblioteca? Biblioteca, é isso. Biblioteca? Eu tava achando que era um prédio, mas na verdade é uma biblioteca. Ok. E acontece que no nosso primeiro encontro, antes da gente voltar pro parque pra se despedir, a gente foi numa biblioteca lá perto, que é a Livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista. E eu Ok. lembro claramente de lá ter um dinodragão pendurado no teto. Supimpa! Então, na verdade, o Supimpa. bilhete é um convite? Eu tenho que ir lá 4 horas da tarde no dia 12? Mas tem um problema. Dia Será? 12 já passou. E Merda. ligar o Mas se Bluetooth, você olhar chegar bem, lá e ligar o isso Bluetooth. não é um número 12, e sim barra 2. Barra 2, E na eu pensei. computação, a barra significa divisão. Então eu pensei, e se eu dividir o número de livros na estante por 2? A estante tem Nossa. 44 livros. 44 dividido por 2 22. é 22, que é exatamente o dia de hoje. Puta que pariu, hoje é dia 22. Então eu saí correndo pra biblioteca porque só tinha algumas horas. E pra minha infelicidade tava um trânsito Nossa, maldito. e a Mas eu chuva? consegui chegar a tempo. E lá tava ele, o dinossauro Olha! maldito voador. Eu sabia que eu conhecia isso de algum lugar. E ele tava apontando pra seção Kids. Agora tudo faz sentido. O carinha da carta não é um carinha do lado de um prédio. A E criança. sim uma criança numa biblioteca. Ok. Supimpa! Então eu já liguei o Bluetooth e saí caçando alguma coisa pela biblioteca igual idiota. E eu encontrei um Bluetooth chamado Route 13R Vive FIRNB Nossa Senhora. E na hora eu já saquei o que era. Já clica em porque eu cima sou pra ver. Todinho dos Enigma. Route 13 é basicamente uma criptografia. Route vem de rotate e o 13 é que roda 13 vezes. Mas Tá. como assim roda? Bom, eu teria que te ensinar a história pra explicar isso. Mas basicamente tinha um rei chamado Júlio César e ele queria Uhum. mandar uma mensagem pra outro cara, mas ele não queria que ninguém soubesse o que estava escrito. Então ele criou um disco com 2 alfabetos alinhados. Assim, quando ele gira o disco, ele vai trocando uma letra pela outra. E a senha é quantas vezes ele girou o disco. Se ele girou 2 vezes, a senha é 2. Se girou 5, é 5. Se girou 13,
é 13, que é o caso do Root 13, que é basicamente cifra de César da geração Z. E traduzindo o nome do Bluetooth formava a frase, é invisível aos olhos, que é uma frase do Pequeno Príncipe, que na verdade é o essencial é invisível aos olhos. Então eu peguei o livro e comecei a olhar pra ver se tinha alguma coisa escondida nele, mas não tinha absolutamente nada. Eu comecei a olhar todos os livros do Pequeno Príncipe. Aí vai ver outra pessoa já pegou esse livro e então eu achou comecei a pensar que alguém tinha pegado o livro que eu precisava. E eu saí procurando pela biblioteca por alguém com aquele livro, mas não tinha ninguém. Ah, que droga! Então eu fiquei sentado lá na biblioteca lendo O Pequeno Príncipe pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas nada. Só que quando eu fui devolver o livro, eu percebi que na estante tinha um QR Code. Eu pensei que era coisa da biblioteca, sei lá, mas eu escaneei só por curiosidade. E tinha um tipo de criptografia, um texto esquisito. M5, G1, A1, A15, A9, C9... Cansei. Então eu comecei a pegar as letras e os números e comecei a caçar as páginas que elas estão. Tipo, na página 5 eu pego a primeira linha que aparece a letra M. Na página 1 eu pego a primeira linha que aparece a letra G. E assim vai. Mas tem um problema. Não tem página 5. Droga. Então eu resolvi tentar usar o número de livros que tava na imagem que o Stalker me mandou, que é 42. Então eu fiz como se as letras fossem as colunas e os números as linhas. Então M5 é R, G1 é E, A1 é S, A15 é S, A4 é M, C9 é A, J6 é E, G1 é D, e assim forma Re, Sa, Ma, Ed. Que? Eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo na página certa. Acho que tem algo errado aí, anagrama ou algo do tipo. Mas antes de tentar qualquer coisa, eu decidi inverter. Ao invés das letras serem as colunas, elas vão ser as linhas, e os números vão ser as colunas. E assim M5 fica D, G1 fica E, A1 fica S, A15 fica C, A4 U, C9 L, J6 P, agora fez mais sentido, né? Que forma a palavra desculpe. Então é isso, tá certo. E traduzindo todo o resto fica: desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. Então, basicamente tem uma coordenada que dá num local que eu ainda não posso falar onde é porque o dia não chegou. É só dia 17. Então, tchau. Até logo. Ok. Confesso que agora fiquei curioso pra ver o que vai ter no próximo Enigma, poxa. Tô acompanhando essa série toda. Mas e aí, o que vocês acham que vai ter nessa próxima etapa do Enigma? Fala aí nos comentários as suas opiniões. Eu realmente não consigo fazer a menor ideia. Esse troço de Enigma não é pra mim. Eu pararia no começo, eu olharia aquele papel e falaria: tá bom. Amassa, joga fora e vai embora. Mas aproveita agora pra clicar o dedinho aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pra próxima assistir vários vídeos aqui junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.